Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre as ferramentas magísticas que usamos em alguns rituais. Obviamente eu não vou falar sobre todas, isso seria um vídeo muito longo. Há algumas tradições que usam mais objetos mágicos, outras menos, mas como o foco do canal é a magia cerimonial, nós vamos ver algumas que são mais usadas no nosso contexto. Mas de qualquer coisa, se não é inscrito, se inscreva e deixe seu like, ele é muito importante para o canal ganhar alguma relevância aqui no YouTube. Além disso, se você se interessa por magia cerimonial, eu tenho um curso de IOS na Amazon. Nele eu trato sobre a forma mais segura e simplificada de evocação salomônica. Além dos Daimons, eu ensino a evocação dos arcanjos olímpicos e inteligências planetárias. Está tudo bem organizado para iniciantes que desejam aprender desde a construção das coisas mais básicas até, finalmente, o processo evocatório. O link está no comentário fixado, como sempre. Apesar de as ferramentas, em tese, estarem ligadas a sistemas específicos, há algumas tendências gerais que você pode observar que diz respeito à função e à forma de lidar com elas. A grande tendência é que uma vez que você decide que a ferramenta será usada para magia, ela deverá ser deixada de lado somente para isso, né? Ela vai ser usada somente para aquilo e acabou, com raras exceções, claro. O que chamamos de consagração é o seguinte: o objeto é retirado de seu contexto profano, né, e passado por um contexto sagrado, certo? Uma vez consagrado, uma ferramenta é parte de você e deve ser utilizada apenas por você, né? Deve ser tratada com respeito, com cuidado. É importante ressaltar que elas não devem ser tocadas por outras pessoas, porque isso acaba sendo uma transferência energética, né? A sua energia está naquele objeto e quando outra pessoa toca, ela está passando a energia dela para aquele objeto, né? Digamos assim, uma impureza energética para aquilo. Eu, pessoalmente, muitas vezes, né, depois de consagrar algum item, eu não fico, digamos assim, puro, né, para um ritual todo dia. Eu tenho uma vida profana, né, uma vida que eu não sou um monge, eu não estou lá meditando, me purificando todo dia. Eu tenho uma rotina ok, né, tranquila, mas a gente acaba fazendo coisas que não são muito corretas para quando você vai realizar um ritual, tipo um dia antes do ritual, você não pode, por exemplo, comer carne, né? Não é bom, não é interessante, por exemplo, né? Que isso acaba tirando a sua purificação, podemos dizer assim. Então eu evito tocar nessas ferramentas quando eu não estou purificado. Então, além de outras pessoas não poderem tocar, às vezes quando eu não estou, né, quer dizer, sempre, né, quando eu não estou purificado, eu não toco nas ferramentas também. Elas estão numa caixa, né, estão protegidas em algum lugar, né? Então, tente fazer isso, tente reservá-las em algum lugar, em um caixote, uma caixa, o que for melhor para você. O ritual de consagração em si, ele pode ser simples, meia dúzia de palavras, né, só ditas com foco e concentração, ou pode ser muito complicado, muito complexo, exigindo dias astrológicos específicos, demorar horas, né, invocando daimons, anjos, tudo depende da função da ferramenta. O poder que você espera que vai obter com essa ferramenta, né, e claro, o sistema ou a egrégora com a qual você está trabalhando. Às vezes, o ato de construir a ferramenta já é uma consagração, né? Então pense nos talismãs astrológicos de Salomão, ou pantáculos, né? Também existem uns pantáculos de Vassariá, por exemplo. Via de regra, os talismãs, né, mais poderosos são aqueles que você constrói pessoalmente, né? No entanto, como nem todo mundo tem as condições e materiais e habilidades, né, para fabricar itens de carpintaria ou metalurgia, você pode pedir para alguém fazer e depois consagrar esse item ritualisticamente, né, ou comprar algo pronto e então você consagrar, né, se possível. Seria bom, né, que você consagrasse. Então já é uma dica para o pessoal que quer comprar algum item já feito, né, como varinhas, pantáculos, quaisquer outras coisas que você precisa, né, comprar ou que são pedidas, né, para um determinado sistema mágico. Se você comprar, você precisa consagrar esse item, né, porque ele precisa da sua energia. Então você precisa fazer parte, aquele item, né, precisa fazer parte do seu corpo de energia, o seu corpo energético. Só tome cuidado quando for misturar sistemas, né? Os triângulos, por exemplo, os círculos cerimoniais são multiuso. Em algum grau, podem acabar servindo para conjurar uma variedade de espírito, né? Mesmo que não derivem do mesmo livro. Um exemplo disso é o sistema mágico de evocação do Grimório de Moisés. Você pode usar o círculo do Grimório nos trabalhos angelicais, trabalho de Goécia, né? Mas mas essa promiscuidade, né, de usar coisas, né, de sistemas diferentes não é uma regra, tá?
Assim, normalmente na Goécia você consegue fazer um uso, né, digamos assim, dessas ferramentas na maioria das coisas, né? Círculos, né, em invocações angélicas, em invocações com daimons, né, com espíritos planetários, enfim, perdão, inteligências planetárias, né? Não é bom evocar espíritos planetários, né? São uma característica ruim, mas outro dia eu falo sobre isso. Com as tradições iniciáticas africanas, por exemplo, e orientais, não é bom você acabar misturando tradições, digamos assim, diferentes, né? Por exemplo, não é bom eu colocar um hino órfico, né, para consagrar, sei lá, um talismã chinês. Não é interessante. Então você tem que tomar cuidado com essa questão de colocar coisinhas, né, em outras tradições. Então evite fazer isso também. Bom, falando agora um pouco sobre a varinha, né, a baqueta mágica, né, como o pessoal da Goécia conhece, uh, esse instrumento ele representa a vontade do mago. A gente utiliza ele para direcionar a energia, né, a nossa vontade sobre o mundo. Um símbolo de autoridade, né, você pode acabar usando para impor respeito a um espírito, para direcionar a energia e traçar símbolos no ar, como os pentagramas do ritual menor do pentagrama, ou um círculo protetor mesmo. Né, quando você está eu geralmente uso assim, né, quando eu estou traçando o círculo, né, quando eu estou falando os nomes que estão no círculo, quando eu estou evocando, eu geralmente utilizo, né, direcionando a minha vontade para os nomes que estão no círculo. Então, há várias possibilidades para a construção de varinhas. Aos iniciantes, eu recomendo fazer uma varinha simples e multiuso para começar. Por exemplo, a varinha que eu instruo, né, no meu material, né, é aquela varinha do Grimório Salomônico. Né? Também você pode fazer a varinha de tritêmios, né, que é uma varinha também multiuso. Né? Você pode acabar usando ela para tanto rituais na Goécia quanto rituais angelicais, né, rituais de evocação dos olímpicos. Né? Então, é uma varinha que é multiuso para isso. Depois de algum tempo, né, quando você já adquirir mais, né, experiência, né, mais para frente, você pode acabar construindo a varinha com equivalências elementais ou planetárias que são vistas lá nos livros do Franz Bardon, por exemplo. Varinha do fogo, varinha da água, varinha do ar, enfim. Há instruções bem específicas quanto às condições sobre as quais a varinha, né, deve ser construída, qual tipo de madeira. Entretanto, no meu material eu não coloco esse tipo, né, de madeira específica que deve ser usado para a construção, pois isso é muito subjetivo. A árvore que você usa é algo muito mais pessoal do que é descrito nos grimórios. Né? As árvores, né, elas devem partir de uma... Como é que eu posso dizer? Elas devem ser algo especial para você. Né? Há árvores que são sagradas, né, em alguns locais. No Brasil, por exemplo, no Nordeste, né, a gente tem lá a árvore de Jurema. Né? A Jurema é uma árvore sagrada, né? Mas se você não sabe qual árvore seria sagrada na sua região que você mora, geralmente você pode optar por árvores que possuem propriedades medicinais, né? Na casca ou nas folhas, geralmente esse tipo de árvore é definida como uma árvore mercurial. Então, fica a critério do magista decidir isso. Ela deve ser feita, obviamente, na quarta-feira e alguns símbolos específicos, né, que são vistos em vários grimórios que devem ser colocados nessa varinha, né, devem ser pintados sobre ela. Na Golden Dawn utiliza-se uma varinha multicolorida, né, chamada Lotus Wand. Há varinhas de ossos, né, para os praticantes de necromancia. Enfim, há também cajados, né? Os cajados, eles têm uma função diferente, né? Eles parecem, você pode acabar achando que seria algo parecido com uma varinha, mas não. O cajado, ele serve principalmente para auxiliar em viagens astrais, certo? O cajado, ele vai servir para viagens astrais, né? Para o Brother Moloch, quem já frequentou fóruns de magia conhece ele, o cajado, ele deve ter a altura do praticante, mais ou menos. E ele é usado plantado no chão, né? Você vai segurar ele, né? Apoiado no chão, como uma antena, né, por assim dizer, e você basicamente recebe e transmite sinais psíquicos, enviando sua vontade ao universo e ouvindo as mensagens dos espíritos. E, enfim, essa é basicamente a utilidade do cajado. Falando sobre a adaga e a espada, esses são itens para agressão, proteção e autodefesa. Né?
que são ligados astrologicamente a Marte e Saturno. Na Goécia usa-se uma faca de cabo preto para se intimidar os demônios, né? Especialmente quando eles não obedecem na primeira chamada, né? E a Golden Dawn tem um ritual elaboradíssimo para se consagrar uma espada a Marte, né? Para uso da autodefesa também. O ferro da lâmina, né, é considerado tradicionalmente letal para certos seres incorpóreos, né? Principalmente para os jeans. Os jeans eles têm uma fraqueza contra o ferro, né? Tanto que alguns círculos eles são compostos com pó de ferro, né? Você acaba utilizando o pó de ferro na construção de círculos mágicos quando você está trabalhando com jeans. Um, Bom, também é usado para proteção contra fadas, demônios, né? Tanto que o John Michael Greer, inclusive, ele recomenda passar uma lâmina da faca, né, ou espada, pelo corpo como método para se livrar de larvas etéricas, né? É um banimento feito com uma arma de metal, né, e acaba sendo, digamos assim, mais enfático, né, do que uma varinha. Já na Wicca, a principal arma, né, é a adaga ou a tame, que ele assume a maioria das funções que a gente atribui para a varinha, né, pois eles entendem, né, que esse aspecto perigoso da adaga confere uma autoridade, enquanto a varinha, né, é algo mais sutil. A varinha indica aonde o espírito deve ir, o que ele deve fazer, enquanto a adaga coage. Bom, esse vídeo já está ficando um pouquinho longo demais. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre os anéis salomônicos, sobre o hexagrama, o pentagrama, né? E sobre outras ferramentas que nós costumamos usar. São muitas ferramentas, então se eu fosse falar todas aqui ficaria um vídeo muito longo. Bom, por fim é isso, né? Por hoje é só. Há muito mais para se falar, então isso vai ficar para outro vídeo. Confira os links no comentário fixado. Fiquem com Deus e até a próxima.